Levítico, capítulo 8. O Eterno falou a Moisés. Ele disse: Tome Arão, e com ele seus filhos, suas vestes sacerdotais, o óleo da unção, o novilho para oferta de perdão, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Reúna toda a congregação na entrada da tenda do encontro. Moisés fez exatamente como o Eterno havia ordenado, e a congregação se reuniu à entrada da tenda do encontro. Moisés disse à congregação: Foi isto que Deus me mandou fazer. Moisés levou Arão e seus filhos à presença de todo o povo e lavou-os com água. Vestiu a túnica em Arão com um cinto. Então pôs nele o manto e sobre ele o colete sacerdotal. Fixou o colete com o cinturão. Pôs também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Na cabeça de Arão pôs o turbante com a lâmina de ouro fixada nele, a coroa sagrada, exatamente como o Eterno havia ordenado. Em seguida, com o óleo da unção, Moisés ungiu a habitação e tudo o que estava nela, consagrando-os. Ele aspergiu óleo no altar 7 vezes, ungindo e consagrando o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia com seu suporte. Derramou parte do óleo sobre a cabeça de Arão, e assim ele foi consagrado. Moisés pôs os filhos de Arão diante de todos e vestiu neles as túnicas, fixando-as com um cinto, e pôs um barrete na cabeça de cada um, exatamente como o Eterno havia ordenado. Moisés ofereceu o novilho da oferta de perdão. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do animal. Moisés matou o novilho e purificou o altar, aplicando com o dedo um pouco de sangue nas pontas. Ele derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou, para que se pudesse fazer expiação sobre ele. Moisés pegou toda a gordura das vísceras, e o lóbulo do fígado e os rins com sua gordura, e os queimou no altar. O novilho, com sua pele, carne e vísceras, ele queimou fora do acampamento, exatamente como o Eterno havia ordenado. Moisés ofereceu o carneiro para a oferta queimada. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o matou e derramou sangue nos lados do altar. Ele cortou o carneiro em pedaços e então queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Ele lavou as vísceras e as pernas com água e queimou o carneiro todo sobre o altar. Foi uma oferta queimada, um aroma agradável, oferta dedicada ao Eterno, exatamente como o Eterno havia ordenado. Em seguida, Moisés apresentou o segundo carneiro, o carneiro para a oferta de ordenação. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o matou e pôs um pouco do sangue no lóbulo da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no dedão do seu pé direito. Então os filhos de Arão foram à frente, e Moisés pôs um pouco do sangue no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito de cada um deles. Moisés derramou o resto do sangue sobre os lados do altar. Depois, pegou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, os rins, com a gordura à volta deles, e a coxa direita. Do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Eterno, ele tomou um pão sem fermento feito com óleo e um bolinho. Ele os depositou sobre a porção de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos, que os balançaram diante do Eterno como oferta movida. Então Moisés tomou tudo de volta das mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada.
Essa foi a oferta de ordenação dos sacerdotes, um aroma agradável ao Eterno, oferta dedicada ao Eterno. Então Moisés tomou o peito e o balançou como oferta movida diante do Eterno. Era a porção do carneiro da oferta de ordenação que pertencia a Moisés, segundo a ordem do Eterno. Moisés aspergiu um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue do altar sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles, consagrando Arão, seus filhos e todas as vestes. Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro. Vocês deverão comê-la ali, com o pão do cesto das ofertas de ordenação, assim como ordenei. Arão e seus filhos deverão comê-la. Queimem as sobras da carne e do pão. Não saiam pela entrada da tenda do encontro durante os 7 dias que completam sua ordenação. É isto: a ordenação durará 7 dias. O Eterno ordenou o que foi feito hoje, a fim de fazer expiação por vocês. Permaneçam na entrada da tenda do encontro dia e noite, durante 7 dias. Empenhem-se em fazer o que o Eterno exigir, para que não morram. Foi o que o Eterno me mandou dizer. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Eterno havia ordenado por meio de Moisés. Levítico, capítulo 9. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os líderes de Israel. Ele disse a Arão: tome um novilho para sua oferta de perdão e um carneiro para sua oferta queimada, ambos sem defeito, e ofereça-os ao Eterno. Depois, diga ao povo de Israel: tomem um bode para a oferta de perdão, um bezerro e um carneiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito, para a oferta queimada, e um novilho e um carneiro para a oferta de paz, a serem sacrificados diante do Eterno, com oferta de cereal misturada com óleo, porque hoje o Eterno aparecerá a vocês. Eles levaram à tenda do encontro as coisas que Moisés havia ordenado. Toda a congregação se aproximou e ficou diante do Eterno. Moisés disse: foi isso que o Eterno ordenou que vocês fizessem, para que a glória fulgurante do Eterno apareça a vocês hoje. Moisés instruiu Arão: aproxime-se do altar e sacrifique sua oferta de perdão e sua oferta queimada. Com a oferta, faça expiação por você mesmo e pelo povo. Sacrifique a oferta pelo povo e faça expiação por eles, como o Eterno ordenou. Arão aproximou-se do altar e matou o bezerro como oferta de perdão por si mesmo. Os filhos de Arão levaram o sangue à presença dele, e ele molhou o dedo no sangue e pôs um pouco do sangue nas pontas do altar. Derramou o resto do sangue na base do altar. Queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta de perdão no altar, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Depois queimou a carne e a pele fora do acampamento. Então matou o animal para a oferta queimada. Os filhos de Arão trouxeram o sangue, e ele o derramou sobre os lados do altar. Entregaram a Arão os pedaços e a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. Ele lavou as vísceras e as pernas, e as queimou em cima da oferta queimada no altar. Em seguida, Arão apresentou as ofertas pelo povo. Ele matou o bode, a oferta de perdão do povo, e sacrificou-o como havia feito com a primeira oferta. Apresentou a oferta queimada seguindo os mesmos procedimentos. Apresentou também a oferta de cereal, queimando um punhado dela no altar, com a oferta queimada da manhã. Matou o novilho e o carneiro, as ofertas de paz do povo. Os filhos de Arão trouxeram o sangue, e ele o derramou sobre os lados do altar. As partes da gordura do novilho e do carneiro,
a cauda gorda e a gordura que cobre os rins e o lóbulo do fígado foram postas sobre o peito, e Arão as queimou no altar. Arão balançou o peito e a coxa direita diante do Eterno, como oferta movida, conforme o Eterno havia ordenado. Arão estendeu as mãos em direção ao povo e o abençoou. Depois de ter concluído o ritual da oferta de perdão, da oferta queimada e da oferta de paz, ele desceu do altar. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Eterno apareceu diante da congregação. Fogo saiu da presença do Eterno e consumiu o animal da oferta queimada e as porções de gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e caiu prostrado em reverência. Levítico, capítulo 10. Naquele mesmo dia, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, puseram brasas e incenso nele e ofereceram fogo estranho ao Eterno, algo que o Eterno não havia ordenado. Por isso saiu fogo da presença do Eterno e os consumiu. Eles morreram na presença dele. Moisés disse a Arão: Era isso que o Eterno tinha em mente quando disse: Àquele que se aproximar de mim, eu me mostrarei santo. Diante de todo o povo revelarei minha glória. Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão. Venham aqui. Carreguem seus primos para fora do acampamento, para longe do santuário. Eles levaram os corpos para fora do acampamento, conforme Moisés havia orientado. Moisés então disse a Arão e a seus outros filhos, Eleazar e Itamar: Vocês não mostrarão sinal algum de luto nem de lamento, como cabelos despenteados e roupas rasgadas, ou morrerão também, e o Eterno ficará irado com toda a congregação. Seus parentes, todo o povo de Israel, na verdade, guardarão o luto e lamentarão aqueles que o Eterno destruiu pelo fogo. Não deixem a entrada da tenda do encontro para que não morram, porque o óleo da unção do Eterno está sobre vocês. Eles seguiram à risca a orientação de Moisés. O Eterno deu a seguinte instrução a Arão: Antes de entrar na tenda do encontro, não beba vinho nem qualquer outra bebida forte, nem você, nem seus filhos, para que não morram. Essa é uma regra estabelecida para todas as gerações. Distingam entre o que é sagrado e o que é comum, entre o que é ritualmente puro e o impuro. Ensinem ao povo de Israel todos os decretos que o Eterno transmitiu a vocês por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e a seus 2 filhos que sobreviveram, Eleazar e Itamar: Peguem o resto da oferta de cereal, entre as ofertas dedicadas ao Eterno que foram preparadas no fogo, e comam ao lado do altar que foi preparado sem fermento, pois é oferta santíssima. Comam essa parte em lugar sagrado, porque é sua porção e a porção de seus filhos das ofertas dedicadas ao Eterno e preparadas no fogo. Foi isso que o Eterno me ordenou. Também você e seus filhos e filhas comerão o peito da oferta movida e a coxa direita da oferta de contribuição num lugar ritualmente puro. Essas partes são reservadas como porção sua e de seus filhos, das ofertas de paz apresentadas pelo povo de Israel. Tragam a coxa da oferta de contribuição e o peito da oferta movida e a gordura das ofertas dedicadas ao Eterno e preparadas no fogo. Vocês devem erguê-las, isto é, apresentá-las como ofertas movidas. Essa será a parte regularmente reservada a você e seus filhos, segundo a ordem de Deus. Quando Moisés foi tratar da questão do bode da oferta de perdão, descobriu que ele já havia sido queimado.
Por isso, ficou irado com Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que sobreviveram, e perguntou: Por que vocês não comeram a oferta de perdão no lugar sagrado, uma vez que é oferta santíssima? A oferta foi trazida a vocês para que tirassem a culpa do povo, fazendo expiação por eles diante do Eterno. Uma vez que o sangue não foi levado ao lugar sagrado, vocês deveriam ter comido o bode no santuário, como ordenei. Arão respondeu a Moisés: Veja, eles sacrificaram sua oferta de perdão e o animal da oferta queimada diante do Eterno hoje. E veja o que aconteceu comigo. Perdi 2 filhos. Você acha que o Eterno teria se agradado se eu tivesse comido a oferta de perdão hoje? Quando Moisés ouviu essa resposta, contentou-se com ela.